Boa tarde, pessoal. Marina, tu tá por aí? Nos sinaliza. Oi, boa tarde. Aqui. Boa tarde. Vamos dar uma esperadinha, o pessoal tá entrando. Em seguida a gente começa, tá bem? Marina, o microfone tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, pra ti tá bom também aqui? Tá ótimo, estou ouvindo super bem, estou vendo bem vocês. O pessoal tá dando boa tarde. Vamos esperar uns 5 minutos. Acho que sim, né? Então, boa tarde. Antes da Thaís fazer a apresentação e o início do nosso evento, é um prazer estar contigo, né, Marina? Agora é virtual ainda, mas a gente se vendo, né? Não só as nossas vozes. E gostaria de apresentar o ITCO, a Psicanálise e Criatividade, né, para a Marina, nossa convidada, e para todos que estão conosco essa tarde. Então, nossa instituição de ensino e atendimento em psicanálise aqui em Porto Alegre. Nós temos 5 formações em psicanálise, né, seguindo o ciclo vital do desenvolvimento. Então, a gente tem formação em pais e bebês, formação na infância e na adolescência e em adultos, online e presencial. Então, é um prazer receber a todos. A gente vê aqui muitas carinhas de fora da nossa instituição, então, muito bom abrir esse espaço virtual para estar com todos vocês, ouvir a Marina e poder conversar um pouco mais nessa tarde de sexta-feira. Muito bom. Boa tarde. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas em nome do ITPOA. Sou a Thaís Haas, diretora do Núcleo de Egressos e membro do Espaço Sankofa, e vou coordenar nossa atividade neste fim de tarde. Quero abri-la agradecendo o convite e dizer que é uma alegria poder coordenar em nossa instituição esta mesa que nos convocará a refletir nosso papel clínico.
Nossa atividade intitulada Letramento Racial à Luz da Clínica, Notas sobre o Caso Mole de Winnicott, será composta pela fala da convidada Marina Reigado, que é psicóloga, especialista em teoria psicanalítica pelo UFMG, afiliada ao Instituto de Psicanálise Winnicottiana, e pela interlocução da colega Giovana Miron dos Santos, diretora de ensino e co-coordenadora do Espaço Sankofa do Itipoca. Vamos iniciar com a fala da Marina, então, que contemplará o tempo de aproximadamente 30 minutos, mas tu pode ficar bem livre assim, Marina, né? Conforme tu, né, for falando. E em seguida abriremos para interlocução e debate, finalizando em torno das 18h30. Né? Uma boa atividade para todo mundo, para nós. A palavra está contigo, Marina. Boa tarde, é uma alegria para mim estar aqui hoje, né, dividindo com vocês reflexões que têm me tomado aqui o tempo, a dedicação, a partir dos encontros clínicos, né, no consultório. Eu já tenho um estudo em Winnicott, já um percurso em Winnicott há algum tempo, então venho tentado propor aí um diálogo de Winnicott com a realidade, né, brasileira, com o nosso contexto, que é muito distinto do contexto em que o Winnicott produziu, que o Winnicott clinicou, né, então acho que é um trabalho nosso aí de fazer a teoria trabalhar para a nossa realidade, para o nosso contexto, né. Então, eu me organizei aqui para seguir bem, respeitar bem o tempo, né, Giovana, para a gente ter o tempo de eu conseguir concluir o raciocínio do que eu queria trazer para vocês, para não deixar nada sem finalizar, né, concluir mesmo a tese que eu quero trazer para vocês. Então, eu fiz um texto que eu vou lendo o texto, à medida que vocês tiverem questões também, vocês podem me interromper, mas eu acho que eu vou conseguindo aqui desenvolver o raciocínio com mais clareza, tá bom? Então, vamos lá para o texto. Então, esse texto, ele vem de um artigo que depois eu posso disponibilizar para as meninas o PDF, de repente a gente arrumar um jeito de divulgar, que ele é um artigo que foi publicado num livro ano passado, que chama A Psicanálise na Encruzilhada. É um livro que foi organizado pelo Emiliano de Camargo, né? Então, existem aqui vários artigos interessantes, e está aí o meu artigo junto com o professor Fábio Belo, aqui da UFMG também, onde a gente vai fazer essa leitura crítica do caso Mole, né, para a gente apontar algumas dificuldades aí na leitura e na análise que o Winnicott propôs. Então, vamos lá, vou fazer a leitura aqui com vocês. Bom, eu começo assim. A ausência da temática do racismo nos estudos e teorias psicanalíticas tem se mostrado um empecilho para uma prática clínica atenta à complexidade desse sofrimento. Enquanto a psicanálise clássica com Freud priorizava os conflitos intrapsíquicos como origem do sofrimento humano, Winnicott introduz o conceito de ambiente e reconhece a partir daí a sua importância na etiologia do adoecimento emocional. A introdução desse conceito parece fecunda para pensarmos o adoecimento a partir da inserção do sujeito em seu contexto histórico, social e político. Trata-se, portanto, de um conceito particularmente importante para a investigação do sofrimento psíquico produzido pelo racismo. Apesar de Winnicott ter sido um autor sensível às necessidades do seu tempo e contemporâneo de eventos históricos importantes, a temática do racismo, da colonização e seus efeitos sobre o psiquismo passaram incólumes nos textos do autor. Em parte, poderíamos justificar a ausência dessa temática devido ao caráter profundamente clínico da sua produção teórica. Em parte, poderíamos confessar, na companhia de teóricos como Cida Bento e Kabengele Munanga, entre tantos outros, que o daltonismo do autor revela a invisibilidade do negro na clínica e nas pesquisas psicanalíticas. Nesse sentido, e partindo da constatação da urgência em pensarmos a teoria psicanalítica enraizada nas questões de nosso tempo e do nosso território brasileiro, parece imprescindível encarar a branquitude e seus efeitos na produção psicanalítica. O analista, alheio à relevância dessas discussões, pode negligenciar aspectos fundamentais que estão na base da constituição do si mesmo e da identidade de seus pacientes, além de atualizar falhas ambientais por meio da negligência e do desmentido. Seguimos agora para o texto, propriamente dito, que é onde eu vou desenvolver e apresentar o caso clínico para vocês. Entre as centenas de relatos clínicos apresentados por Winnicott, encontramos apenas no caso Mole a descrição do atendimento de uma pessoa negra.
Trata-se de uma vinheta clínica do texto sobre as bases do self no corpo, de 1970. Nesse artigo, Winnicott apresenta uma articulação entre a noção de elaboração imaginativa das funções corporais e as condições para o estabelecimento das bases do self. Vale retomar que, segundo o autor, as experiências somáticas de toda a ordem, as funções fisiológicas, as sensações, a forma física, a cor da pele, são elaborados imaginativamente, constituindo um longo processo de personalização que ocorre juntamente com o sentimento crescente de habitar o corpo. No artigo, Winnicott recorre a exemplos clínicos de crianças portadoras de anormalidades ou deficiências físicas, investigando os efeitos dessas experiências corporais na constituição do self. Ao nos depararmos com esse texto, nos chama a atenção de antemão a presença do caso Molly em meio aos casos apresentados. Afinal de contas, ela é o único relato entre todos os outros onde não há referência a qualquer deficiência ou anormalidade física. Pelo contrário, Molly é descrita como uma menina perfeitamente saudável. Parece, portanto, revelador que o caso esteja presente em meio a esses relatos tão particulares. Por um lado, o Winnicott parece intuir sobre os efeitos da cor de pele no processo de elaboração imaginativa das funções corporais. Por outro, o autor deixa a desejar em sua abordagem, mostrando-se indiferente a temáticas importantes que surgem ao longo do atendimento. Sigamos, então, para uma breve descrição do caso. Molly é uma menina negra de 8 anos, adotada com 1 ano por uma família inglesa branca. Desde a adoção, havia nascido um irmão biológico com quem estabeleceu uma constante perseguição, o que estava produzindo efeitos danosos para o menino. Winnicott descreve Molly como uma menina inquieta e profundamente abalada pelas mudanças que caracterizaram seu primeiro ano de vida. O caso é descrito especialmente a partir dos desenhos produzidos por meio da técnica do rabisco. No primeiro rabisco citado, Molly desenha 3 porcos, o pai, a mãe e o bebê. E logo revela ao analista que havia sido xingada de porca adotada pelos colegas da escola. Após revelar o ocorrido, repentinamente toma o papel e diz: "Vou desenhar o meu traseiro." No desenho seguinte, ilustra então os traseiros limpos e sem marcas, e quase que imediatamente faz marcas agressivas de lápis sobre as nádegas, dizendo: "Oh, como eu queria ser branca." Segundo Winnicott, Molly estaria ilustrando o denegrecimento como defesa. Dessa forma, a menina se tornaria não atraente, justificando sentimento ou temor de não ser amada. Diante da intervenção do analista, Molly permanece desenhando e responde enfaticamente: "Sim, eu sou escura, mas eu gosto mais do branco." Vejam que apesar da fala da menina, Winnicott mantém sua linha de interpretação, sustentando inclusive que para Molly o branco seria uma idealização, uma fase inicial da qual ela estaria privada. A análise oferecida por Winnicott atribui as dificuldades de Molly à experiência de adoção e à percepção de sua cor de pele em relação à família adotiva. Dessa forma, a cor de pele se constituiria como um marcador físico de sua estrangeiridade, que comunicava a ela e também aos outros o seu não pertencimento como membro biológico da família adotiva. No entanto, a leitura cuidadosa do texto nos permite perceber que o sofrimento apresentado por Molly não é suficientemente compreendido apenas pela problemática da adoção e da consequente percepção da diferença da cor da pele. Na verdade, o que nos parece fundamental é considerar o sentido que essa diferença assume no contexto em que Molly estava inserida. Esse ponto se conecta diretamente com aquilo que parece ser a tese principal de Winnicott nesse artigo em questão. Ao falar dos aspectos dificultadores da elaboração imaginativa do corpo, Winnicott destaca que as distorções no self podem provir de distorções na atitude daqueles que cuidam da criança. Ou seja, o autor reconhece que é através do encontro com o ambiente e a partir dele que a percepção sobre a anormalidade pode surgir.
Nesse sentido, ao tomar o ambiente apenas em termos da família adotiva, o Winnicott parece desconsiderar o ambiente em suas camadas mais complexas, ignorando, portanto, os atravessamentos históricos, sociais e políticos que produzem efeitos sobre o cuidado. Nesse sentido, o Winnicott parece não alcançar o potencial de seu próprio conceito. Sobre isso, nos alerta Safra. A boa maternagem, assim como suas falhas, tem origem na mãe, no pai, nos ancestrais, na situação social em que a mãe se encontra, nas características de sua cultura e de sua época. Trata-se, portanto, de um fenômeno de grande complexidade. Assim, apesar de Winnicott reconhecer a influência do ambiente na experiência das crianças que apresentam alguma deficiência física, o autor não parece conseguir traçar uma correspondência disso com a experiência de Molly e o processo de elaboração da sua cor de pele. É justamente esse aspecto que permanece invisibilizado na análise de Winnicott. A análise fornecida por ele não alcança a compreensão de que parte importante das dificuldades apresentadas pela menina era um efeito do ambiente profundamente marcado pelo racismo, do qual ela e também o Winnicott faziam parte. Com isso, compreendemos que o silenciamento do tema no texto winnicottiano revela, entre outras coisas, a falta de letramento racial do autor. Além disso, sabemos, a partir de Fanon, que a opressão e o racismo próprios da estrutura de colonização constituíram não apenas a subjetividade de sujeitos negros, mas também dos brancos. Assim, a branquitude surge como uma construção sociohistórica que resulta, nas sociedades estruturadas pelo racismo, em uma posição em que os sujeitos identificados como brancos adquirem privilégios simbólicos e materiais em relação aos não brancos. Nesse sentido, e partindo do exemplo clínico apresentado por Winnicott, podemos pensar a branquitude como uma modalidade de contratransferência potencialmente nociva para o tratamento. Com isso, nos parece fundamental expandir as contribuições do autor, incluindo a dimensão do racismo na análise do caso. Dessa forma, Molly nos revela os efeitos precoces do racismo, capazes de produzir distorções que reverberam, inclusive, no processo de elaboração do corpo. Tal ideia corrobora as construções de autores como Quilomba e Fanon acerca da apresentação da branquitude como norma e ideal e dos seus efeitos já na mais tenra infância. Além disso, a limitação na leitura e análise de Winnicott o impediu de teorizar a respeito das dificuldades e dos empecilhos que se impõem às pessoas negras no processo de amadurecimento. Como consequência, reconhecemos uma limitação também no que se refere às estratégias de manejo e cuidado. Dessa forma, os efeitos da invisibilidade, da humilhação, das violências físicas e simbólicas produzidas pelo racismo constituem-se como falhas graves vivenciadas na cultura, na sociedade, na vida íntima, que produzem interrupção na continuidade do ser. Como efeito, esses indivíduos adoecem mais, inclusive psiquicamente, erigem defesas como o falso self, podendo prevalecer um sentimento de solidão e de desesperança. Sobressai daí a importância de retomar a vocação promissora do texto winnicottiano, reconhecendo que o ambiente estruturado pelo racismo é o avesso de um ambiente de holding. Afinal, não é nem protetivo, nem confiável, o que pode gerar consequências traumáticas importantes. Negar a estrutura que perpetua o racismo e seus efeitos sobre a análise e sobre os nossos pacientes é perpetuar no setting analítico as falhas já vividas pelo paciente e sua história pessoal. Ao mesmo tempo, corre-se o risco de que a negligência em relação a esses conteúdos gere, entre outras coisas, o fortalecimento de defesas do tipo falso self, comuns nesses casos. Nós, analistas, estaríamos não apenas reeditando as falhas, como minando as possibilidades de esperança de contato e de reconhecimento desses pacientes. Por isso, é fundamental que o analista possa reconhecer o racismo e seus efeitos sem reduzi-los a um subproduto dos conflitos e conteúdos internos. A escuta acolhedora desses conteúdos e a presença do analista possibilitam ao paciente reconhecer em seu sofrimento o anseio de encontrar uma inserção digna no mundo. Finalmente,
Após reconhecidas a nossa surdez na escuta clínica desse tipo de sofrimento, nos perguntaríamos: quais teriam sido os efeitos clínicos se o Winnicott tivesse sido capaz de considerar o racismo e seus desdobramentos no caso da pequena Molly? Amparados pela teoria winnicottiana, somos convocados a sustentar uma clínica orientada pela ética do cuidado, cujo objetivo é fornecer o suporte ambiental como presença humana, como sustentação e interlocução necessárias que forneçam as condições para o acontecer humano. Bom, tentei resumir aqui um pouquinho do meu artigo, né, para a gente poder abrir espaço para conversar. Queria, né, ver como que esse texto aqui reverbera em vocês, né, o que faz sentido aí para vocês. Obrigada, Marina, pela tua fala, né? Um prazer te ouvir. E eu pensei duas coisas a partir da leitura do teu texto, né? Eu acho que a primeira, até para explicar, né, para quem está conosco essa tarde, mas não participa da nossa instituição, é que o Emiliano, que é o organizador do livro, é um parceiro nosso no nosso projeto de ações afirmativas da instituição, né? Então, o Emiliano nos acompanha desde o ano passado, nos ajudando no letramento institucional, enfim, pensando, né, a questão da raça, e nos apresentou o livro dele, que acho que é um livro brilhante, assim, nesse sentido, de quem está estudando e se interessa, né, pelo tema da raça, da racialização. Mas te ouvindo e lendo o teu artigo, eu fiquei pensando duas coisas. A primeira, que eu me dei conta essa semana, né, apesar eu me dei conta conscientemente, que eu acho que esse é um ponto que vai ser importante na nossa fala de hoje, né? O que é consciente e o que é inconsciente na questão do letramento racial. Então, eu me dei conta que estaríamos nós, três brancas, enfim, falando sobre o letramento, né, e sobre o impacto dele na clínica. E aí fiquei me debatendo sobre isso, fiquei pensando, e aí eu lembrei, né, ou fiz a associação com a questão da neutralidade clínica para a psicanálise, né? Então, no início, quando a gente vai estudar lá, quando Freud fala em neutralidade, abstinência, enfim, muito se confundiu a ideia da neutralidade, né? Muito ficou se questionando sobre que neutralidade era essa, até que hoje a gente pensa numa psicanálise onde a pessoa do analista é fundamental na clínica, né? E aí eu fiquei pensando que, assim como tinha aquela neutralidade, quando a gente não se propõe a estudar ou a reconhecer o letramento racial, a gente se põe nesse lugar branco neutro também, né? Então, aí, para mim, fez mais sentido, ou fez menos sentido ser três pessoas brancas, porque esse estudo é também sobre os analistas, né? E sobre quem atende, e também sobre o Winnicott como analista branco, né? Então, da gente poder pensar que lugar é esse de neutralidade racial também, que a gente se ocupa no primeiro momento, e que é o que o letramento vai nos ajudar, né? E é isso que a gente se propõe a pensar hoje todo mundo junto. A segunda coisa, a Thaís não teve tempo de falar, né? Que eu já saí falando, mas está aberto a comentários, né? Se alguém quiser falar, levante a mão, fale no chat, que a gente vai costurando juntos o evento hoje. Assim. Então, fiquem à vontade. A segunda coisa foi que eu tive uma lembrança no consultório de uma vivência, enfim, sei lá, uns 10 anos ou um pouco mais, sobre uma paciente que, em determinado momento, ela me convida a entrar numa cena, né? E aí ela me conta uma cena de 3 gerações trançando o cabelo. E era uma cena de filme, mas naquele momento ficou muito claro que a gente estava falando de uma cena dela, né? De uma cena da história dela. E eu fui convidada, então, a pensar sobre as questões da negritude dela, né, de como ela se reconhecia enquanto mulher negra nessas 3 gerações, naquele primeiro momento, mesmo já atendendo ou já acompanhando essa paciente há muito tempo. E a partir do teu texto, eu fiquei pensando sobre outras tranças que a gente faz, que eu acho que tu falaste agora e são bem importantes, que é o que a gente faz na clínica, né? Se não o trança, ou deveria fazer,
se não o trançamento entre o desenvolvimento psíquico, né, as histórias transgeracionais e o contexto histórico-social. Né? Por que deixamos essa terceira parte da trança de fora? Né? Por que não nos propormos a trançar e pensar juntos sobre isso? E acho que o fundamento do letramento é, né, constituir essa trança e costurando junto, né, e pensando juntos. Não sei se eu sigo falando, se a gente tem alguma pergunta, como que a gente vai... A ideia é uma conversa, né, Marina, que a gente vai conversando aqui e junto com quem nos acompanha. Eu queria só comentar, Giovana, o primeiro ponto que você traz, né? Somos 3 mulheres analistas brancas falando, e eu entendo, né, que isso tem toda uma questão que a gente precisa refletir sobre isso, mas eu entendo também que quando eu estou convidando aqui a gente a pensar sobre a branquitude, né, e eu venho pensando muito sobre isso, né, em como a branquitude aqui nos constitui, né, porque senão a gente trata o racismo como um problema dos negros, né, na verdade ele é um problema dos brancos, né, somos nós que nos beneficiamos dessa estrutura, né, então, quando eu trago aqui essa pergunta da branquitude, é da gente se perguntar mesmo, né, desses aspectos que você trouxe, algo que está dentro da consciência, que talvez aí um letramento racial nos ajude, nos dê ferramentas, e o que não está, né? O que está na nossa construção da nossa própria identidade, e que vai, de alguma forma, aparecer na nossa contra-transferência com alguns pacientes, por exemplo, né? Então, eu fico pensando muito na gente trazer esse assunto para nós, né? Para encarar o incômodo também de que esse é um problema nosso, né? Ainda mais quando a gente pensa numa clínica psicanalítica que é praticada, na sua grande maioria, por analistas brancos, né? Então, acho que essa é uma responsabilidade ética nossa importante, né? Não sei se faz sentido para vocês. Eu fiquei pensando um pouco nesse caminho, assim, de poder integrar essa parte da história que ficou cindida, né? Justamente nos responsabilizando por esse pacto narcísico da branquitude, né? Que a gente carrega, né? Então, talvez aí eu veja o sentido da gente poder pegar a responsabilidade para pensar sobre isso, né? Até a Priscila que comentou no chat, boa tarde, Priscila Grace. Boa tarde, acho muito importante que a discussão esteja acontecendo, no entanto, fica a reflexão, onde estão os negros que poderiam estar nesta mesa? Né? Eu acho que vai bem ao encontro do que a gente está se propondo a pensar, assim, né? E o Carlos Rodrigues falou assim, Marina, tua fala me ajudou a pensar o seguinte, a população negra praticamente não tem acesso à psicoterapia, então seria fácil compreender o pouco material existente sobre a relação psicoterapia e racismo. Enfim, fiquei pensando sobre isso. Primeiro, o comentário da Priscila, né? Acho importante o que a Priscila está dizendo, acho que a gente precisa mesmo, né? Toda essa discussão que a gente fala de lugar de fala, né? Da gente ouvir, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem algo importante, assim, para a gente pensar, que é desse encontro particular de um analista branco com um paciente negro, né? Como que tem nesse encontro algo importante que cabe aí ao analista branco apurar a escuta, né, assim, cuidar da escuta, né, porque é isso, se a gente não estuda, se isso não está na teoria, se isso não é dito, isso foge do nosso radar de escuta na hora que a gente está na clínica, né, se a gente não pontua isso como uma questão que nós, analistas brancos, precisamos começar a ver, porque eu brinco, né, quando a gente começa a ver, a gente não tem jeito de desver mais, né, na hora que, é o que a Giovana estava dizendo, né, na hora que sua paciente fala isso, você fala, puxa, onde que eu estava esse tempo todo que eu não enxerguei essas coisas, né, a gente estava nesse lugar de branco onde a gente é tomado aí como universal, né? A teoria psicanalítica toma o branco como universal, né? Então, eu entendo também que esse encontro particular do analista branco com o paciente negro, ele é um encontro importante, assim, para a gente pensar nessa urgência do letramento, do enfrentamento disso, até para a gente refletir, né, sobre as consequências, inclusive, para a nossa construção de identidade, né, assim, como que tem algo que vai estar aí no campo da consciência, que a gente vai conseguir, talvez, ter uma clareza, e tem coisas que vão aparecer na conta transferência, que a gente vai precisar cuidar na nossa análise, né, em outros espaços também. E acho que a justificativa do Carlos
ela é uma justificativa que a gente usa, né? Assim, eu acho que faz sentido. Eu não estou aqui crucificando o Winnicott, né? Até porque ele é meu autor de cabeceira, mas eu acho que eu brinco, né, com o pessoal assim, a gente precisa fazer a leitura crítica dos nossos autores, né? Me chama muita atenção que se a gente for ler o Winnicott, vocês vão lá nos textos dele, no Tudo Começa em Casa, o Winnicott está falando de feminismo, está falando de monarquia, está falando da guerra, está falando de um tanto de assunto quente, né, que estava rolando ali na época dele. A gente não vê nenhum texto de Winnicott, por exemplo, sobre o movimento dos direitos civis americanos, que estava rolando ali na mesma época de Winnicott. Quer dizer, são temas que não chamavam a atenção do autor, né? E é claro, quando eu tento justificar parte da ausência desse tema na teoria winnicottiana, é porque o Winnicott era um teórico que produzia a partir da clínica, né? Então, realmente, né, na Inglaterra, a clínica do Winnicott eram raros, né? Talvez a Molly tenha sido a única paciente que ele tenha atendido, a gente não tem outros registros, então, talvez isso justifique parte, né? Mas eu acho que não justifica a nossa invisibilidade, né? A nossa surdez para essas questões, né? Acho que a tarefa nossa é fazer a teoria trabalhar, né, para isso. A Bianca levantou a mão. Bianca, pode? Olá, boa tarde, tudo bem? Mari, você falou agora, né, com base na pergunta da Priscila, que é essa particularidade, né, do encontro do analista branco com o paciente, né, negro. Me fez pensar e lembrar, né, muitas vezes a gente ouve ou tem indicações, solicitações de indicações assim, procura o analista LGBT, procura analista negro, cristão, enfim, né, com essa particularidade. E outro dia, um momento, eu ouvi um psicanalista negro dizendo que ele não concordava, né, que talvez só um analista negro devesse atender um paciente negro, né. E eu achei isso super interessante. No entanto, eu acho que também por parte do paciente vem essa dúvida, né? Será que o analista branco vai realmente entender o que eu estou sentindo? Né? Então, acho que quando a gente está nesse contexto aqui discutindo isso, é nesse aspecto, né? De entender qual é esse lugar, né, que esse paciente está e sofre com toda a questão do preconceito racial, né? Mas eu acho que passa essa fantasia ou às vezes, muita realidade. Será que esse analista branco vai dar conta? Né? Então, talvez essa identificação, eu quero então um analista negro ou um LGBT, né, por conta disso, enfim. Sim, e eu acho que faz todo sentido esse receio, né, Bianca, assim, quando a gente pensa que é um encontro onde o risco aí do desmentido é muito grande, né, e era o que a Giovana estava dizendo, né, a gente fala aí das origens do psiquismo, a gente fala sobre a história familiar, mas a gente não tinha, né, a gente teve pouco, acho que a psicanálise vem trabalhando nesse sentido de recuperar essa dívida, né, da gente poder costurar isso no contexto histórico-político que a gente está vivendo. Então, acho que durante muito tempo, acho que a psicanálise acho que esse lugar da neutralidade também, ele é muito delicado nesse sentido, porque é como se a gente, de alguma forma, justificasse algumas queixas dos pacientes como resultado do processo psíquico interno, né? Então, aquela coisa clássica, né, que a gente ouve dos nossos pacientes quando a gente começa a atender com esse olhar, né? Quando o paciente fala, tem lugares, por exemplo, né? Os pacientes aqui de Belo Horizonte me falam, tem shoppings que eu não posso frequentar, Marina, né? Que eu frequento tenso, que eu tô sendo ali seguido pelo segurança, né? Não dá para eu desconsiderar que isso é real, né? Que isso é uma vivência real, isso não é uma mania de perseguição, não é paranoia, né? Porque se eu faço isso, eu reproduzo a violência, né? Então, eu acho que o que você está dizendo é importante, assim, né? Como que talvez os pacientes, eles precisem também ir testando o analista branco para saber se ali a gente tem um aliado ou não, a gente tem uma escuta que é possível ou não. E na minha experiência, Bianca, o que eu percebo, assim, que muitos pacientes que às vezes chegam para mim já passaram por um analista negro. É como se também tivesse uma trajetória, sabe? Às vezes vão ter momentos igual... A gente vive momentos assim nas nossas análises, né? Às vezes chega um momento que você está precisando de uma outra escuta, de um outro momento. Então, eu acho que faz parte também nesse processo a gente reconhecer, né? Que muitas vezes os pacientes vão se sentir inseguros, né, assim, vão precisar testar esse ambiente, assim, se essa escuta vai ser capaz de alcançar a amplitude do que eles estão dizendo, né, acho que é uma insegurança legítima aí dos pacientes, né. Quem sabe, eu fiquei pensando, né, te ouvindo e com as perguntas que foram feitas, os comentários, mas quando a gente fala, né, na neutralidade, me parece que também o letramento racial nos ajuda a tornar consciente
o nosso ponto de partida, né? O nosso ponto de partida nessa história e nessa sociedade, assim. Então, e o nosso, brancos, negros, enfim, os nossos enquanto analista, né? Então, da onde a gente parte e como que a gente escuta essa história. E isso não tem a ver só com a neutralidade do ser branco, pensando na branquitude, né? Mas neutralidade de como eu me ocupo de algo que eu estou ouvindo clinicamente e que eu preciso conscientemente reconhecer, né? Ou pelo menos tentar reconhecer. Me parece que o letramento entra nessa ajuda ou nesse amparo de tornar consciente algo que clinicamente às vezes se faz inconsciente, né? Ou se perpetua de forma inconsciente. E aí até fiquei lembrando de Winnicott e pensando que se a gente fala no espaço potencial, né, com aquele espaço intermediário entre a realidade interna e a realidade externa, construir o ambiente clínico como um espaço potencial de um viver criativo, de uma clínica criativa, também é dar voz a esse mundo externo, né? Que aí todos nós pertencemos, enfim, não é o mundo externo do paciente A, B ou C, mas é de que mundo é esse que a gente está falando e o impacto, claro, que ele vai causar em cada um desses mundos internos que a gente se ocupa, né, na clínica. Mas eu vi que tem mais um comentário, eu acho, né, Thaís? Desculpa. Uhum. Eu só ia dizer uma coisa, Giovana, que você me fez pensar, e a pergunta da Bia, da Priscila, que quando eu estou pensando aqui nesse encontro particular, né, do analista branco com o paciente negro, é de como que esse analista precisa estar preparado para essa escuta, porque talvez ele vá também precisar acompanhar esse paciente num processo de inaugurar experiências que não são possíveis fora do set. Então, por exemplo, né, de ataques, de integração de agressividade, de legitimar violências, muitas dessas experiências vão ser vividas com esse analista branco. Isso vai ser direcionado para a relação, e talvez um analista despreparado para isso, né, vai interpretar esses ataques de uma forma que talvez não facilite o processo de integrar essas violências, né, de elaborar essas violências vividas aí, né, pode ir por um caminho aí de uma acusação, de uma responsabilização que talvez não caberia nessa relação. Então, acho que esse é um conceito muito importante, um exercício muito importante para a gente pensar nesse formato de clínica particular que eu estou trazendo aqui, né? Eu vou seguir um pouquinho aqui, Marina, com os comentários. A Ludmila... Ludmila falou, essa fala da Marina do encontro é urgente. Pensarmos para ampliar, mesmo para os brancos e brancas também. Aí a Priscila te respondeu, sim, Marina, parabéns pela sua fala, gostaria de ler seu artigo. Né? A Juliana comentou assim, boa tarde, fiquei pensando sobre o comentário sobre pacientes negros e sua dificuldade de acesso. Essa questão financeira é real também, mas acho importante a gente pensar que muitos pacientes negros sofrem racismo de seus próprios psicólogos e acabam largando a terapia. Tem em minha clínica muitos relatos assim, e por isso a importância da discussão. Aí a Ludmila complementou, penso que também o receio vem pelas coisas que acontecem dentro e fora da clínica, racismo estrutural. E o Carlos colocou, Juliana, acredito que o acesso não se refere somente ao financeiro, o racismo vai muito além disso. E acho que no texto vocês escrevem, assim, né, o quanto o desafio ali da Molly de poder compreender a cor da pele dela, né, denuncia um racismo estrutural que está muito para além da Molly. Né? Sim, e eu precisei fazer um recorte do caso para vocês, mas assim, eu não fui tão sucinta na minha apresentação, porque o Winnicott dá para esse caso, no artigo, depois se vocês forem ver, é coisa de quase um parágrafo e meio, assim, é muito pouca coisa que o Winnicott traz da Molly, e o que a gente sabe é que a Molly, o Winnicott fala desse jeito, né, que ela é filha de africanos, né, então ela foi... parece que são refugiados que estavam na Inglaterra, então, quer dizer, a gente está falando de um contexto, né, de 1960, 1970, se a gente pensa numa Inglaterra racista hoje, né, com toda o contexto que a gente vive, a gente imagina a Inglaterra, na época que o Winnicott está escrevendo, a gente imagina essa menina chegando ali, né, então, como que esse tema passou batido mesmo para o Winnicott, né, e é muito interessante porque a Molly comunica, né,
de forma muito clara ali, que tem uma questão da pele, e o Winnicott não dá conta de ouvir, e aí eu acho que isso tem a ver com isso que a gente está falando do letramento racial, porque isso não está no radar de escuta do Winnicott, né? Não tem leitura sobre isso, não tem conceito que o acompanhe, né? Por isso que eu acho que a gente vai precisando sair da psicanálise para fazer diálogo com outras áreas do conhecimento que tenham a contribuir e talvez a partir daí voltar para a psicanálise para fazer os nossos conceitos trabalharem a partir disso, né? Aqui no texto eu falo muito sobre esse conceito de elaboração imaginativa, que é um conceito de Winnicott, que é um conceito fundamental para ele, né, essa ideia de que a psique para o Winnicott, ela se origina a partir da elaboração do corpo. Então, isso faz a gente pensar aqui várias questões que são impostas às pessoas negras, tendo em vista a forma como o corpo negro é apresentado. E aí a gente está falando de todos os níveis, eu não estou falando só no nível mais óbvio, mais concreto, né? Eu estou falando de dados de pesquisas que mostram, por exemplo, que as mulheres negras, quando vão, né, ter os próprios bebês, elas recebem menos anestesia, o corpo negro é menos tocado, as crianças negras são menos tocadas, recebem menos carinho. Então, a gente está falando de coisas que estão tão estruturais, né, e que vão tendo impacto de uma forma muito sutil. A gente não está falando aqui só do racismo como violência descarada, né, aquela violência, a gente está falando dessa sutileza aí, né, que parece sutil para quem não vive, né, assim, essa coisa muito enraizada, que a gente, né, quando vai fazendo um zoom aí na história do amadurecimento, está presente desde o início, né, de uma forma muito violenta. Então, eu acho que essa é a tarefa aqui, o convite, né, para a gente repensar os conceitos a partir disso. Uma pessoa levantou a mão, metamorfoses psicologia, né? Isso aí, ó, Vanessa. Muito prazer. Eu vou falar um pouquinho desde o início para a gente chegar nessa sutileza que a Marina comentou. Primeiro, assim que eu abri o link, me trouxe um estranhamento por ver só pessoas brancas falando sobre uma questão, né, racial. Então, trouxe um estranhamento porque eu achei que seria uma estrutura diferente, mas sabendo que o quanto a psicanálise, o quanto a psicologia é branca, o quanto, né, isso está estruturado dentro da gente, onde estão, né, esses profissionais, talvez não sabemos ou sabemos também, onde estão esses pacientes, sabemos também, estão localizados na periferia, que é um local totalmente doente por conta dessa estrutura que a gente vive, né? Então, é muito difícil você encontrar pretos que não são periféricos. Eu acho que a maioria dos pretos são, sim, periféricos, por mais que não estão mais localizados, assim, na periferia. Mas a gente olha para esse povo e vê o quanto eles estão doentes. Por quê? Desde o Winnicott não tinha esse olhar, né, para as questões raciais que são tão sofríveis. Então, a favela tá com questões de doença química absurda, né, a Cracolândia está aí, um nível de depressão, de questões racistas, assim, muito grande. Então, é um povo que necessita de muito olhar, necessita do nosso auxílio, mas que não tem acesso. Se uma pessoa que está sofrendo de uma crise de ansiedade procurar um CAPS, talvez passa por um acolhimento, mas por ser apenas uma crise de ansiedade, ela não é acolhida nessa instituição, porque não é um caso grave. Então, para onde essa pessoa que está precisando de tratamento vai? Então, não sabemos, né? Então, não tem estudos, não tem local, né? Não tem acesso, é muito excluso. O povo preto é excluso, tanto sendo profissional quanto sendo paciente. É Vanessa? É Vanessa seu nome? Eu a perdi no comecinho? Isso, Vanessa. Não, eu acho que sua fala é perfeita, Vanessa, é isso, né? Nós, psicanalistas, passamos aí, né? A teoria psicanalítica passou a maior parte do tempo produzindo conteúdo sobre uma elite, né? A gente continua fazendo isso, né? Quando a gente pensa nas nossas formações elitistas, excludentes, né? Eu acho que você tem toda a razão, né? E a gente sabe que tem uma política por trás disso, né? Essas coisas não são
acaso, não é acaso. A gente tem uma política que é de abandono, de exclusão, de morte, de destruição, né? E aí eu acho isso muito contraditório com a nossa ética psicanalítica. E aqui eu estou falando da ética winnicottiana, que é de onde eu falo, né? Que é uma ética do cuidado que se propõe ao contrário, né? Que se propõe a promover saúde, né? Assim, e o Winnicott é um psicanalista que vai falar de saúde, porque a gente às vezes não encontra muito o que é saúde em psicanálise, né? A gente às vezes tem medo de falar de alguns conceitos. O Winnicott fala de saúde, ele fala do que é amadurecimento. Então, acho que é urgente, e o que me incomoda, Vanessa, eu acho interessante, é a gente não pensar numa psicanálise enraizada no nosso contexto brasileiro, né? Porque é isso. Talvez para o Winnicott, ou para um psicanalista inglês, francês, sei lá de onde, né? Faça sentido fazer uma psicanálise que permaneça. Nós estamos falando de uma realidade que a gente pode até não ter pacientes negros no consultório, porque talvez eles não cheguem porque a gente é elite, mas a gente está num contexto, gente, que isso está acontecendo o tempo todo, né? A gente só não vê por um privilégio e de uma comodidade de poder ficar, né? Assim, só quem está muito alienado para não encarar essa realidade que nos atravessa o tempo todo, né? Então, eu acho muito curioso, né, que a gente tenha demorado tanto tempo, né, para pensar essas questões na clínica, e aí eu não sei, sabe, Vanessa, eu acho que a gente demora a falar disso porque esse é um tema que incomoda profundamente nós brancos, né, isso mexe em lugares muito desconfortáveis, e que a sensação que eu tenho é que a gente vai precisando habitar esses lugares desconfortáveis, sabe, cada vez mais, né, então, de um questionamento, acho que essa coisa da racialização, né, da gente começar a perceber que a gente também é constituído, né, nessa dinâmica aí, né, isso que o Fanon fala é muito importante, nós também, o racismo não é um problema que está lá fora, né, que está ali com os negros, nós estamos nos beneficiando, isso constrói também a nossa identidade, isso constrói como nós nos enxergamos no mundo, isso vai impactar na nossa clínica, né, isso vai aparecer na relação com os nossos pacientes, né, então acho que a sua fala é super importante. Eu acho que é muito difícil para o branco, até mesmo para nós pretos, entender essa questão, porque entra na questão do privilégio, né? Então, o branco é totalmente privilegiado em tudo, não existe algo que ele não seja privilegiado. Então, entender que é privilégio estar em qualquer lugar, né? Alguém comentou sobre a paciente que vai no shopping e é perseguido. O branco não tem essa sensação. E se né, um paciente chega trazendo para o analista essa questão, talvez ele não leve tão em consideração, não é tão importante assim. Uma criança falar sobre o cabelo, chamaram meu cabelo feio. Para uma criança ter o cabelo, uma criança branca, né? Não tem nenhuma relevância, mas uma criança preta, isso é totalmente estrutural, porque o cabelo dela perde totalmente a estrutura, não é só ela, o cabelo dela perde a estrutura também. E aí, porque ela sofreu bullying, porque ela sofreu racismo, somente porque chamou o cabelo dela de feio, e simplesmente vamos tirar a estrutura do seu cabelo, vamos machucar o seu cabelo, e aí só lá na frente ela vai entender o quanto prejuízo trouxe tanto para a vida dela, para quem ela é como estrutura, mas também para a saúde do cabelo dela, né? Então, muitas coisas que foram veladas e que bom que hoje estão sendo discutidas, né? Acho que para a gente sair um pouco desse olhar de privilégio, para a gente começar a tomar os nossos espaços, porque quando a gente começa a entender, a gente toma os nossos espaços que foi nos tirado, né? E cada um toma o seu lugar propício no mundo. Acho que é bom essa discussão. E o seu lugar de responsabilidade nessa mudança, né? E aí eu só queria puxar aí para o texto do Winnicott, que eu acho que me parece algo interessante que o Winnicott fala, que esse exemplo que você fala da criança com o cabelo, né? A sensação que eu fui tendo, sabe, Vanessa, quando eu li esse texto do Winnicott, por isso que me incomodou, que é como se ele intuísse alguma coisa, mas ele não desse conta de avançar. Ele intui que tem algo na forma como essa cor é apresentada e que ela... É muito curioso que esse caso esteja apresentado junto com casos, gente, se vocês forem ler, vocês vão ver, são casos de crianças que têm anormalidades, a criança nasce com os dedinhos grudados, a outra criança nasce com uma perna menor do que a outra por uma má formação, quer dizer, é como se o Winnicott intuísse que tem algo ali que é apresentado para essa criança,
muito precocemente, que tem um efeito na forma como ela vai se enxergando, né? E a Molly, ela faz desenhos de um autoataque, que é o que ela, como se ela reproduzisse ali com o Winnicott a violência da qual ela é vítima, né? Então, muito cedo isso aparece. E aí me vem algumas questões, né? Porque o Winnicott fala muito rapidinho que ela ataca o irmãozinho, né? E é como se ela atacasse mesmo, reproduzindo de alguma forma, denunciando, acho que a partir desse sintoma, uma violência que já chega muito cedo, que é muito precoce, que traz efeitos muito cedo, né? Então, eu acho que as nossas teorias têm a contribuir, o que a gente precisa fazer é olhar para elas, né? E acho que tirar desse lugar elitista, europeu, né? E trazer para cá, eu brinco, né? Trazer para os trópicos, vamos trazer para cá e fazer psicanálise aqui, né? O que a gente pode pensar a partir dessa realidade que a gente tem? Quem sabe, ouvindo a Vanessa e te ouvindo, né, Marina, ouvindo vocês duas, fiquei pensando que tentando trazer para a teoria, né, e para a clínica, que tem um ponto no teu artigo, enfim, do livro, que eu acho que fala muito com o que a Vanessa nos apresentou, que é o que significa para a criança negra esse embranquecimento, né, ou esse desejo de achar o branco mais bonito, que até a Molly fala em dado momento no caso. Então, que fazer isso, ou cumprir essa idealização que pode ser materna ou social, também é um ataque a si, né? A quem se é. Então, como que a gente fala de uma constituição subjetiva em desenvolvimento, onde eu preciso me reconhecer diferente de quem eu sou, né? Esse é o principal ponto da teoria winnicottiana, né? Quando a gente tem que se perceber diferente daquilo que nos é verdadeiro, isso ele traz como reação a invasões, enfim, como falso self, né? Então, como é que é um desenvolvimento psíquico baseado nesse ataque a quem se é verdadeiramente? Que eu acho que foi muito o que a Vanessa trouxe, assim, que a gente não tem como fugir disso, né? Não tem como deixar de pensar e reconhecer isso na clínica. E aí, junto, eu fiquei pensando, por que é difícil da gente enxergar, então? Né? Porque a gente está aqui estudando, a gente está se propondo a pensar, mas é isso, eu contei um caso de 10, 12 anos atrás, e que aí foi meio, como assim? Né? O que tinha acontecido até então? Aí eu lembrei, né, da contratransferência e de todo o processo também de se pensar a contratransferência na psicanálise, né? Então, a gente precisou se proteger da contratransferência no início, para depois se implicar no atendimento e perceber que a contratransferência acontece com quem eu sou realmente, com a minha história, né? E, claro, o que me é acionado a partir da história do paciente. Então, reconhecer o racismo estrutural é isso, né? É eu me implicar nele, né? Eu me implicar nessa história e reconhecer essa história da branquitude, dos privilégios, e não poder fugir disso, nem clinicamente, e aí eu acho que é no teu desver, nem dentro da clínica e nem fora mais, né? Aí não dá mais. Ou aí sim dá, sabe? Né? Se a gente ser desvelado, né? De não mais permanecer nesse lugar velado, porque eu fiquei pensando na nuance que tem de um superego cruel, assim, né? Desse embranquecimento da Molly, né? Onde ela se identifica com o agressor, e o agressor tem que reconhecer a violência que faz. E eu acho que é um pouco isso que a gente se propõe enquanto analista branco, né? Reconhecer o que vem, né, que não fica velado, agora a gente está se responsabilizando, é uma tentativa de, né, transformar esse pacto narcísico e o privilégio da branquitude, assim, né? Eu vou ler só alguns comentários rapidinhos para a gente fazer, né, um joguinho aqui. A Bianca colocou que tem que sair, agradeceu ao It, a Marina, por mais essa oportunidade de reflexão. A Aline disse que, inclusive, a tese da Isildinha Batista fala bastante sobre isso no livro A Cor do Inconsciente. A Juliana te parabenizou, falou bravo, Vanessa. E Ludmilla botou que precisa sair, mas queria agradecer a oportunidade e precisa ampliar esse debate. Marina, sempre bom te ouvir nos comentários do chat. Eu só ia dizer uma coisa, né, que vocês estavam falando aí, né, da coisa do letramento e tudo, que a sensação que eu tenho também, que a gente está falando de uma discussão muito
muito recente, sabe, Vanessa, assim, da gente pensar assim, o branco tá como a sensação que eu tenho, tá, gente, assim, numa posição de muita humildade, assim, nós estamos começando a entender que tem um problema que a gente ainda não sabe direito, na confissões aqui, né, qual vai ser o resultado disso, assim, né, assim, o quanto que a gente vai dar conta também na clínica de sustentar alguns atendimentos, né? Porque assim como a gente, em alguns momentos na clínica, a gente vai assumindo que a gente não dá conta de alguns pacientes, e aí é um exercício de humildade, né? A gente encaminha para um colega que vai dar conta do recado, né? E aí a gente tem isso como uma ética, como um cuidado, ao invés de eu achar que é o meu paciente que tem que, de alguma forma, se enquadrar naquela teoria que eu tenho, né? Então, a sensação que eu tenho também é que a gente está num trabalho de costura, e vamos ver o que a gente vai conseguir, o que vai conseguir sair disso, vamos lidar com esse desconforto, vamos assumir as nossas posições, vamos fazer um exercício que eu acho que é doloroso, difícil, de racialização, de entender que a gente também é constituído por isso, e quais são os efeitos que isso constitui na gente, no nosso olhar, né? Porque é isso, o exemplo que a Vanessa traz da menininha que precisa passar por uma situação de dor, de incômodo, de negação do próprio corpo, de não poder assumir a potência do corpo, não tem nada mais violento do que isso, né? Assim, você não poder habitar o próprio corpo. Por isso que o Winnicott vai falar, e quando eu estou dizendo aqui de defesas falso self, não quer dizer que é porque o negro vai ficar mais doente, é porque o ambiente adoece mais o negro. É impossível a gente pensar num verdadeiro self, num self saudável, nos moldes que o Winnicott ensina, quando a gente pensa num ambiente que não acolhe nenhum tipo de gesto de espontaneidade. Quando a gente está falando disso no início da vida, a gente está falando de um corpo que pode existir no mundo. Então, se a gente for pensar nesses dados de pesquisas objetivas que vão mostrando para a gente que um bebê no abrigo, se ele é negro, ele recebe menos afeto do que um menininho branco, é de uma violência que não precisa falar nada, né, gente? A gente não está falando disso de ser perseguido num shopping. A gente está falando dessa criança ser menos tocada. O corpo dela tem menos estímulo. O corpo dela é menos humanizado nesse sentido, né? É menos investido. Então, a gente está falando de algo muito sério, né? De algo muito profundo. Por isso que eu tenho essa sensação de que nós estamos começando, sabe, Vanessa? Assim, a gente está lendo, vamos ver, né? Porque talvez isso inclua também a gente poder ir assumindo na nossa clínica os casos em que a gente vai dando conta de escutar ou não, que a nossa escuta tem amplitude para acompanhar ou não, né? E às vezes, nesse caso, é melhor encaminhar para um colega que tenha mais fluência nesses assuntos, né? Já esteja mais familiarizado com isso. Não sei se isso faz sentido, né? Mas eu acho que é algo importante da gente assumir também. Vanessa, se tu quiser. Tu tá com a mão levantada e depois a Aline também tá com a mão levantada. Eu acho que a mão só ficou levantada. Ah, tá. Né? Mas eu acho que sim, é o início, acho que é bem Gênesis mesmo, bem o início de tudo, mas que bom, né? Porque é necessário ter o início, né? Se não tem ele, a gente não consegue progredir, mas são várias questões que o povo preto acaba se sujeitando para ser aceito, para ser respeitado, para ser visto, né? Quantos relacionamentos as mulheres aceitam, são agredidas, são rejeitadas, né? Só porque são pretas, né? Então, isso se traz numa clínica para uma pessoa que não tem esse letramento, vai achar que é normal. Ah, termina. Mas não é isso, ela sempre foi rejeitada, ela sempre foi a segunda opção, ela sempre foi excluída, né? Qual que é a dor, né? O que está trazendo, né? Desde onde que está vindo essa rejeição? Desde sempre, desde quando ela nasceu. Então, a ferida está aí há muito tempo, né? Não é só uma coisinha que ela foi rejeitada pelo namorado, né? Então, são várias questões, assim, são muitos contextos a serem trabalhados, né? Ou uma simples repetição, né, Vanessa, assim, uma compulsão à repetição, né, assim, você está repetindo relacionamentos abusivos, né, é claro que tem um aspecto aí que a gente pode considerar, mas, assim, como que eu me coloco no mundo se o meu corpo é apresentado como um corpo que é desde cedo objetificado, né, Exatamente. É um corpo sexualizado, é um corpo que é colocado num lugar onde ele não é digno de afeto, né, ele é digno dos instintos, dos desejos, da carne, né. Então, como que eu vou me ver diferente? Como que eu me posiciono diferente? Né? Então, acho que tem aí quando a gente passa a pensar nisso, a gente amplia, né, o olhar, a gente sai dessa leitura que eu acho que é muito dos conflitos pulsionais do aparelho psíquico, do mundo interno, e a gente
enraiza, né, aterriza aqui no mundo, né, e olha para o que está acontecendo em volta. Então, acho que é super importante pensar nesse contexto. Aline? Oi. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigada, Marina, né, por estar conversando com a gente sobre esse tema tão importante, né, que o Itipoa vem se ocupando, né, através do Espaço Sankofa, né, que a Giovana e o Fernando coordenam, né, e que tem uma equipe, e o Itipoa também vem se ocupando, né, com ações afirmativas, né, desde os últimos anos, para poder trazer diferenças, né, para dentro dessa psicanálise que também nos faz pensar e questionar. São vários pensamentos, são várias coisas que eu fiquei pensando, eu vou trazer algumas para poder dar seguimento à conversa, assim, né? Eu fiquei pensando que eu acho tão bonito esse momento que a gente está vivendo, né, de uma psicanálise mais conectada com o social, né, com o que é concreto e real, e não só com o que é interno, né, essa psicanálise que se ocupa do inter, né, e não só do intra. Eu acho isso especial, e acho também muito especial quando a gente consegue se ocupar dos conceitos e fazer o conceito trabalhar dentro desse social, e não ficar seguindo o conceito, né. Então, fiquei pensando em dois aspectos conceituais que me interessam muito e que eu estudo, que é a narratividade e a questão da transgeracionalidade e intergeracionalidade. E aí fiquei pensando como a gente vai ter que fazer, eu sei que não vai ter resposta aqui, mas para a gente abrir essa conversa, que fazer esses dois conceitos trabalharem muito nessa questão, né? Porque muita né, a população negra do Brasil, né, veio através né, dos escravos, então, né, do tráfico de pessoas, e que isso, nas histórias transgeracionais, na verdade, fica um grande buraco, né? Um cindido, porque, bom, a pessoa não sabe exatamente de onde veio, ou a família, ou a origem. Como que a gente vai fazer esse conceito? Porque isso gera, né, não só patologias, né, mas a gente precisa pensar patologicamente, mas isso gera um sofrimento enorme do não saber de si, né, que a gente vê na clínica. E eu fiquei pensando, né, como que a gente vai ter que fazer esse conceito trabalhar para a clínica, né, porque exatamente não ter apropriação da sua história intergeracional, torna ela uma história transgeracional, portanto, cindida, dissociada, e não propicia a narratividade, que isso seja passado para a próxima geração, né? Então, a gente vê que a gente já implica aí um período que eu não sei nem se a gente vai estar trabalhando, que talvez os próximos psicanalistas da próxima geração vão estar envolvidos. Era isso, quer dizer, era mais um monte de coisa, mas é isso para começo de conversa. Obrigada. Fernando, acho que tu fala e depois a gente volta para Marina. Marina, tu quer comentar algo agora? Então, Fernando. É isso. A Marcela, acho que estava antes de mim. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, todas, todes. Eu estava aqui pensando, né, enquanto a gente está aí, né, elaborando essa discussão, tem uma bebezinha aqui querendo participar também, né? E quando o analista, né, a analista, ela é vítima, né? Ela é atravessada por esse racismo estrutural, inclusive dentro do próprio dispositivo analítico, né? O quão isso é complicado, é delicado também, né? Eu acredito que todas as psicólogas, psicanalistas negras aqui, né, do nosso debate, já tenham passado ou sentido isso em algum momento, né? A dificuldade que é a gente se apropriar desse lugar que a gente ocupa, né? O quanto a gente percebe, né, que o próprio dispositivo, ele, de certa forma, faz um recorte, né? E achei muito legal a fala que a colega trouxe, né? Ainda mais quando você vem de uma periferia, você é um analista, enfim, que está em início de jornada, de percurso, e tem todas as limitações também financeiras, né? O quanto a mulher e negra, né, que tem essas interseccionalidades aí, né, em jogo, o quanto é difícil, né? Eu participei há uns dias atrás de um colóquio, né, bacana aqui na UF, eu sou do Rio de Janeiro, né, sou de Niterói,
E eu tive o privilégio de encontrar e bater um papo com a Isildinha, né? Uma fofa, uma maravilhosa, fala dela hiperpotente como sempre, né? E nós choramos juntas, né? Porque ela trouxe uma fala, ela falou assim, nossa, como a Neuza gostaria de estar aqui. E a gente conversou um pouco, né? E eu compartilhei com ela um pouco da minha percepção da última entrevista que ela concedeu lá para o programa Espelho, né? O quanto também ela foi colocada num lugar de só poder falar do tornar-se negro, só poder falar do racismo, né? É como se nós, negras, pardas, enfim, a gente só pudesse falar do racismo, né? E nós temos muita potência, muita coisa para falar, né? Então, e ela falou, realmente, uns 2 meses antes de falecer, ela disse isso para mim. Ela estava se sentindo sufocada. Aí ela chorou. Ela estava se sentindo sufocada. E como eu não percebi? Porque ela é uma brilhante psiquiatra, com diversos trabalhos maravilhosos na área da psicose, né? E quanto essa mulher negra também é colocada nesse lugar de só poder dar conta e falar da sua dor, e não da sua potência, né? Então, é meio essa reflexão, assim, né? Porque é claro, né, que a gente estranha no primeiro momento, né, o debate com analistas brancos falando de racismo e tal, né, mas a gente pensa também, por outro lado, eu pelo menos, né, por que a analista negra ela só pode falar de racismo, né, se é algo que nos dói tanto, né? Acho que fica também isso para a gente tentar pensar. Agora eu acho que é o Fernando, daí depois a Milena. Isso? Boa tarde, Marina. Uma alegria te receber aqui, né? Fomos colegas, né, no Instituto Ama Psique, um curso sobre relações raciais, né? A ideia hoje, em relação à atividade, e agradecendo a comissão científica, foi poder escutar sobre a branquitude e a branquitude do Winnicott, né, por uma voz de uma mulher branca, né? Porque muitas vezes a gente se deu conta que a gente estava convidando, né, psicanalistas negros para falar sobre racismo. Então, é poder mudar um pouco a roda, né? Acho que isso é uma estratégia também em relação, né, a questão do antirracismo, né? A minha ideia, e é uma abertura, é a gente poder falar sobre infâncias negras também. E se alguém puder, né, dar seu testemunho, né, em relação a infâncias negras, porque no nosso trabalho, né, no Espaço Sankofa, de ações afirmativas, a gente está encontrando uma dificuldade de encontrar literatura sobre, né, literatura psicanalítica sobre infâncias negras, né, casos clínicos, né, então a gente poderia também falar um pouco sobre isso, né. Agradeço, Marina, um abraço. Milena, acho que tu pode falar e depois a gente volta a palavra para a Marina. Obrigada, boa tarde, boa noite, já não sei. Eu sou de fora da instituição, né? Então quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, encontrando alguns colegas, ex-alunos, enfim. Muito bom o evento, uma oportunidade riquíssima, assim. Eu fiquei pensando várias questões, né? Mas talvez vou começar pelo final, isso que o Fernando coloca da questão das infâncias, né, das vivências da infância, ou das infâncias marcadas pelas questões raciais. Eu acho que isso tem tudo a ver com o que a Marina apontou, né, no trabalho, a partir do trabalho do Winnicott, mas que diz do nosso trabalho, de como a gente não considerava, até muitíssimo pouco tempo, esse marcador para pensar as infâncias, né? Então, por exemplo, a maioria das instituições de formação, ao menos na minha experiência, tinha, né, todo um histórico de atendimento
atendimentos populares para, inclusive, crianças em situação de acolhimento, crianças adotadas, né? E eu acho que a gente nunca reparou que essas crianças eram, na maioria das vezes, negras, né? E levava a leitura sempre para o lado da adoção ou do abandono, né? Da questão da instituição de acolhimento. Falo disso na minha própria experiência de trabalho, que eu tenho uma experiência de já há bastante tempo em pesquisa em escolas de educação infantil, e a gente não reparava se as crianças eram brancas ou negras, se as educadoras eram brancas ou negras, e hoje a gente observa isso que a Marina colocou, de que as crianças negras, por vezes, recebem menos paparico, a expressão, né, das educadoras brancas, né, ou só conseguem ganhar colo da educadora que é negra, né? Então essas coisas estão lá, mas a gente não olhava para elas. Então acho que esse movimento de olhar, assim, antes tarde do que nunca, né, mas a gente tem que olhar. Mas eu fiquei, no início, né, eu ia falar em relação ao que a Aline colocou, que eu fiquei pensando dessa questão da narratividade, né, e aí eu me lembrei que tem já alguns trabalhos mostrando, né, mas eu lembrei do trabalho da Priscila, deixa eu lembrar, procurar aqui o sobrenome dela, a Priscila Santos de Souza, né, tem um trabalho junto com a Miriam Debier Rosa e o Gabriel Binkowski, que eles falam de que essa restauração da potência narrativa, ela precisa se dar junto no âmbito coletivo, no âmbito social, né? Então é preciso um resgate histórico, né, que tem a ver com o movimento, os movimentos negros, com o lugar do negro no Brasil, o resgate dessa história, que só esse resgate individual, singular do consultório, talvez não dê conta, né, desse buraco que tu apontou, Aline, que acho que é uma questão bem importante. E daí, junto com isso, eu lembrei do livro da Yasmin Omak, que é daqui de Porto Alegre, foi nossa aluna do mestrado, e é escritora, ela ganhou o prêmio Açorianos, agora esse ano, com um livro que é uma história pessoal, mas que resgata a história dela a partir de fotografias da família, né? Então, assim, acho que essas potências narrativas estão se colocando cada vez mais, né? E acho que isso é muito importante como movimento social e coletivo que tem impacto nas clínicas, tá? Mas obrigada pela oportunidade, pelo evento. Eu vou comentar brevemente algo que eu lembrei, assim, pegando as falas de vocês. No meu estágio de clínica, 10 anos atrás, mais ou menos, tinha um atendimento sobre uma criança negra que ela não brincava com a família terapêutica, né? Tem a casinha e a família era branca, né? E na supervisão, estava que o problema era da criança que não brincava com a família terapêutica disponível, então, né? E foi uma causa entre nós, estagiárias, ali, para que se conquistasse uma família terapêutica negra, né? E foi indo, mas no final do semestre ele conseguiu, e adivinhe, né? A criança brincou com a família terapêutica, né? Mas me lembra, assim, bem dessa insistência na supervisão de que era algo intra, né? Que era algo intra e não desse contexto que, enfim, a colega teve a sensibilidade de pensar e pedir uma família terapêutica negra, né? Então, acabei lembrando, assim, das infâncias, né? E não só intrapsíquico, mas eu acho que isso também é do que a gente está vendo, algo patológico da criança, né? E quem sabe é isso que a gente se propõe a pensar e o que a Marina fala, né, na Moli, o que é reconhecer como patológico algo que daqui a pouco é da história e é da subjetividade, sim, mas que é da constituição daquele psiquismo, né? Colocado numa sociedade. Então, como esse olhar a gente tinha, né, e torço para que tenhamos cada vez menos, de que o que sai da norma entendida por a gente é patológico,
né? O Winnicott se propõe a fazer isso, mas quem sabe a gente vai cada vez ampliando mais, né, esse olhar. E o seu exemplo, Thaís, só para comentar, assim, é maravilhoso, né? Porque, assim, se a gente olha por um lado, né, assim, a gente pode olhar e patologizar essa criança, né? Para o Winnicott, uma criança que não brinca é uma criança que está profundamente adoecida. Mas se a gente olha por esse viés que você trouxe, a gente está falando de uma criança extremamente saudável, né? Assim, existe uma resistência nessa criança, uma resistência à submissão, né? O Winnicott vai dizer que é indicativo de saúde. Então, a gente pode ter leituras, por isso que eu fiquei aqui me perguntando depois como teria sido se a gente tivesse olhado para a Molly com os recursos teóricos que a gente está tendo agora, né? Assim, que tipo de conduta que a gente poderia ter, que aí sim favoreceria a integração dessa menina dentro do que é possível, né? Dentro do que é possível no contexto que ela estava, né? Então, acho como que esse viés, essa mudança de olhar, de perspectiva, ela produz mudanças, inclusive, em termos de diagnóstico. Isso é muito sério, né? Porque é muito sério a gente patologizar algo que é sinal de um adoecimento que não é individual, que é coletivo, que é ambiental. E aí eu acho que, à medida que a gente vai trabalhando isso na clínica, e aí eu acho que tem algo a ver com a nossa conta-transferência também, como que nós, analistas, vamos nos dando conta, né, que quando a gente vai atendendo alguns pacientes, é um trabalho extremamente difícil da gente perceber, que a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha com o paciente e ele volta para um ambiente que vai continuar sendo violento, né? Então, assim, como que essa temática do racismo, ela traz uma experiência de impotência também para o analista, né? Porque quando a gente pensa assim, né, o paciente está num ambiente violento, então a gente pensa, né, encerra uma relação, a gente consegue botar fim nisso. Quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de um ambiente, de um contexto que não vai mudar porque o paciente mudou, né? Assim, eu fico me perguntando assim, que nível de saúde a gente pode pensar para essas pessoas num contexto que é profundamente adoecido? Como é que a gente pode pensar o que é ser saudável para uma pessoa negra num ambiente, numa cultura, numa estrutura que é marcada por esse racismo, né? Acho que essa é uma questão também que me pega aqui. E que evidencia a potência egóica dessa criança, né? Uhum. A realidade que pode ser explorada e integrada, né? Sim. Marina, eu vou ler alguns comentários que tem no chat. Eu vi que a Ana Paula também levantou a mão. Tá. 18h15. Então, vou dar uma lidinha aqui para a gente poder ir finalizando aos poucos. A Priscila comentou assim: sou preta em uma família branca, passei 38 anos achando que era branca. Isso é uma violência gigantesca. Na terapia, pude entrar em contato com partes minhas completamente desconhecidas. Terapeuta branca que se dispôs a caminhar comigo pelo desconhecido. Que bonito. A Ana Júlia, a Marcela lhe respondida, e a Ana Júlia comentou linda fala. Marcela, a Gabriela, foi nossa estagiária aqui no IT, colocou muito bom poder acompanhar essa reflexão tão necessária e atual. A Alessandra sugeriu os nomes ali. Lisiane Guedes, que se formou na URGS, é uma colega que fez um mestrado sobre infâncias negras, e a Caroline Damasio também é outra colega que estudou infâncias negras e estereótipos. A Ana Paula, então, que levantou a mão, pode falar. E depois voltamos para a Marina. Boa noite. Eu ainda estou no estágio, mas eu fiquei pensando qual o manejo clínico que a gente teria quando a gente atende uma pessoa que não consegue se ver como negra, sendo negra, e que não consegue também identificar o racismo. Eu fiquei pensando em um caso de uma mulher que ela é negra e tal, e ela se acha feia, mas os padrões que ela... Ana Paula, teu microfone fechou. Deu para escutar minha fala? Não sei até onde foi. Uma parte, sim, mas depois ele fechou e não deu mais para escutar. Parou na parte que falaste, né, da paciente, eu acho que era uma mulher negra que se considerava feia, né? Acho que foi até aí que nós escutamos.
tem uma mulher negra que se considerava feia e que tentava, sempre se comparava com mulheres brancas, que tinha uma beleza de mulheres brancas, e que não conseguia reconhecer o racismo, porque ela não se achava bonita, porque ela, sabe, ela queria alcançar essa beleza de uma mulher branca e não conseguia achar beleza nela. Mas ela também não conseguia reconhecer o racismo estrutural que tem na nossa sociedade. E eu fico pensando como Acho que deu para entender um pouco, né, o que a Ana Paula está querendo dizer. E acho super importante, né, o que ela está dizendo assim. Como que a gente a gente revela isso para o paciente, né? A gente traz isso para o paciente, ou como que a gente pode criar um ambiente que facilite, né? O Winnicott fala muito dessa ideia, né? Assim, de uma interpretação, de uma intervenção que seja criada pelo próprio paciente. O Winnicott vai dizer, essa é a melhor interpretação, é aquela que o próprio paciente cria, que o próprio paciente encontra. Então, acho que de alguma forma a gente vai, acho que pensando aí no caso a caso, né? Tentando criar formas de se comunicar com esse paciente que facilitem, favoreçam o processo de integração que diz respeito a isso, né? Quando a gente está falando de uma paciente como essa, me parece que é efeito dessa violência que provoca uma cisão mesmo, né? Uma cisão defensiva, e que acho que tem uma função importante também, se a gente for pensar, né? Integrar, o tornar-se negra é uma experiência profundamente dolorosa também, né? Acho que tem um primeiro momento aí de se dar conta do lugar de violência vivida, né? Então, acho que é importante, mas eu fiquei também pensando, a partir da fala da Ana Paula, no que a Marcela trouxe, que eu acho que é uma outra questão, acho que é uma outra face dessa conversa que a gente está tendo, e que eu tenho pensado também aqui, que é isso, né? A gente está aqui fazendo um trabalho, pensando em como nós, analistas, vamos conseguir tensionar as nossas teorias, né? Trabalhar com os nossos conceitos para acolher, ouvir os pacientes negros, né? E aí eu fico pensando, e os brancos, né? E os pacientes brancos? É isso que a Marcela coloca, né? Quando a gente está diante de um analista negro que experimenta ali na transferência, na contra-transferência, o racismo, né? Isso vem de forma, às vezes, velada, mas a gente vê relatos onde isso aparece de forma clara, né? Então, eu fico sempre pensando também como que a gente vai dando conta de ouvir a branquitude na clínica, né? Fico sempre trazendo um paralelo, assim, quando a gente ouve, por exemplo, né? Se a gente ouve de um paciente que ele comete algum tipo de abuso com uma criança, por exemplo, a gente não tem pudor de assumir que tem ali uma violência que precisa ser encarada, né? Quando a gente está falando do racismo, a sensação que eu tenho é que a gente fica num lugar meio assim, né? Quase que de relativizar algumas coisas, sabe? Mas e se isso não é questão para o sujeito, a gente faz o quê, né? E não vai ser questão mesmo, né? Se a gente está pensando num paciente que né, que é racista, isso não vai ser uma questão, né? Qual que é a nossa função numa situação como essa? Quando a gente está diante de uma fala racista, quando a gente está diante, né? E aí eu estou pensando em mim como analista branca e pensando na situação da Marcela, né? Assim que a Marcela trouxe, né? Como que o analista vai se posicionar aí, né? Acho que tem questões importantes para a gente pensar, né? Em como que talvez a gente precise ir assumindo um lugar de denúncia também, né? Na clínica. Eu vou ler o comentário no chat da Mariane e em seguida daí a Juliana pode falar. A Mariane colocou assim: a consciência racial é uma porta potente que se abre para brancos e não brancos, que estão dispostos a olhar para a nossa história brasileira, já que muito do que aprendemos da nossa história não é verdade. Muito é omitido e maquiado. Estranho pensar como nós, como sociedade, não temos essa consciência. Penso que isso já diz muito sobre esse silenciamento e surdez, como a Marina trouxe. E o quanto isso já carrega uma violência imensa. Juliana, pode falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Obrigada. Eu fiquei pensando muito sobre esse caso da paciente, né, que não se reconhece. Eu tenho um caso da minha clínica que é exatamente assim. Ela traz muitas questões na vivência dela que ela não reconhece como, né? E acho que isso que a Mariana fala agora
né, em resposta, para mim faz muito sentido, assim, que talvez não seja nosso papel nomear isso para ela, né, porque é uma vivência muito dolorosa. E aí a gente pensar que eu vou dar o nome disso, que eu vou acelerar, talvez, esse processo dela de se tornar, eu penso que talvez até possa retirar esses pacientes da clínica, né? Porque é muito difícil, ainda mais se eles forem adultos, assim, acho que olhar para trás e ver uma vivência marcada por isso, sem ser o momento de olhar, né? Então, acho que fez muito sentido isso que ela falou agora, de a gente criar esse espaço para que ele se sinta seguro para perceber isso, porque tem uma resistência de se perceber também, né? Porque acho que é a Neuza Santos que fala sobre isso também, de o medo de se identificar enquanto negro, porque no social é uma coisa ruim, então eu não sou porque eu não quero ser ruim, como esse paciente fica, né? Então eu fiquei pensando muito nisso, de a gente criar um espaço para que ele entenda que não, tá tudo bem, e que é uma pessoa boa, é uma pessoa que é bonita, faz sim sentido, né, existir, e acho que, enfim, foi o que eu fiquei pensando da fala dela, me tocou bastante. Obrigada, Juliana. Eu vou passar a palavra para a Vanessa, que levantou a mão, e daí eu acho que a gente vai encaminhando, né, que está pertinho do horário, para a Marina, né, falar as últimas palavras aí. Pode falar, Vanessa. Teu microfone está fechado, Vanessa. Agora tá certo. Obrigada, gente. Eu queria só, acho que, compartilhar com vocês. É uma música que tem me trazido muito essa questão da reflexão, que ela chama Agoniza, Mas Não Morre. Ela conta a história do samba, mas, para mim, eu acho que ela é dita de um homem preto, de uma mulher preta no momento, né? Se vocês puderem depois dar uma lida na letra, eu acho que é muito importante. Mas só vou trazer uma fala, que fala assim: mudaram toda a sua estrutura, mas você não percebeu. E aí eu acho que essa música traz uma reflexão sobre o colorismo, né? Sobre a questão da identificação, se eu sou uma mulher preta, se eu sou um homem preto ou não. Ela traz uma identificação sobre a minha cultura religiosa, sobre o meu cabelo, sobre o meu posicionamento, sobre muitas questões que a gente vivencia nos dias de hoje, porque realmente ser preto é tornar-se. Então, todos os dias eu tenho que me tornar, porque mudaram a minha estrutura, eu não percebi, porque eu nasci com uma estrutura que não era minha. E hoje eu estou tendo que recuperar essa estrutura. Então, eu tenho que voltar ao meu inconsciente para entender quem eu sou e tirar todas essas máscaras, posso dizer assim, que a branquitude nos trouxe. Eu acho que era só isso que eu queria compartilhar, que essa música está me trazendo muita dessa reflexão. E é isso, né, Vanessa? Olha o trabalho psíquico que é isso, né? Assim, é um trabalho, né, o tempo todo, assim. Então, eu acho que a sensação que eu tenho é que a gente não considera isso mesmo, né? Quando a gente está pensando no que é o tornar-se negro, né? O que é ser negro num país como o nosso, né? Assim, de uma certa tensão o tempo inteiro, né? Assim, não tem... Eu fico pensando no que o Winnicott fala, né? O Winnicott fala muito nos estados tranquilos, nos estados excitados, disso como condição... que é isso que eu estou dizendo, né? Como que a gente está falando de uma teoria que fala de um lugar ideal, e aí a gente vai para a prática, como é que é possível estados tranquilos, né? Que a partir do estado tranquilo que vai vir o gesto espontâneo, né? Como que vem gesto espontâneo de um tensionamento que é provocado por esse ambiente o tempo inteiro, né? Onde eu preciso estar alinhado, onde eu preciso ser perfeito aqui no que eu faço, porque qualquer coisinha que eu sair do lugar, eu vou ser apontado, eu vou ser questionado. Então, acho que você traz aí um elemento importante, né? Desse trabalho psíquico aí que acontece o tempo todo, né? Eu fiquei te ouvindo, Marina, agora, e a Ana Paula, a Vanessa, enfim, a Juliana, todo mundo que estava falando, e aí me remeteu ao conceito que a Aline traz da narratividade, que, quem sabe, a ideia na clínica é exatamente essa. Quando a gente tira a venda dos nossos olhos analíticos, também a gente vai
contando essa história e vivendo essa história na transferência junto ao paciente, né? Então, a questão não é a gente mostrar para o paciente uma realidade que ele não enxerga, mas é viver essa realidade junto na análise, na clínica, né? E viver essa realidade com o tom que ela terá para aquele paciente, porque senão também a gente se coloca num outro lugar, né? Eu vou desvelar os segredos que tu não conhece de ti mesmo, assim. Não é esse o nosso lugar clínico, né? Como é que eu vou apresentar para um paciente o que significa para ele ser negro, né? Ou o que é ser negro na nossa sociedade, quem sabe? E aí, por isso é tão importante o conceito da narratividade que a Aline falou. A ideia é que se a gente está aberto para viver isso na transferência, essa história vai ser contada ali a dois. Desde que eu me permita, né, me implicar nessa realidade, trazer essa realidade para dentro da sala analítica, enfim, e viver junto com o paciente isso do jeito que lhe pertence, né, e acompanhar do jeito que lhe pertence. Não sei se a gente já encerra, ou a Marina fala, Pois depois é, a gente eu acho fala, que como tu prefere, Marina? Senão já ia dizer que foi maravilhoso, tá? A gente não tem Eu acho que a gente poderia ficar aqui ouvindo, né, conversando. Eu tô tentando lembrar se foi a Miriam que eu li. Eu tô tentando lembrar aqui de uma coisa importante que ela fala desse encontro do analista branco com o paciente negro, né? Que ela fala assim, que o próprio encontro analítico já é um encontro de lugares distintos, né? Assim, o analista já ocupa um lugar de suposto saber, né? Quando a gente está falando de um analista branco com um paciente negro, a gente também está falando de um encontro de lugares diferentes na hierarquia racial, né? Então, eu acho interessante quando você fala isso da narratividade e fico pensando assim, como que essa vivência é profundamente, como é que eu posso dizer, gente? Como que isso vai mexer com o analista branco, né? Assim, é um encontro que eu acho que não vai, essa história da neutralidade, né? A gente vai ter que repensar muito essa ideia quando a gente está falando desses encontros clínicos, porque é isso, né? Nós também temos que, não são só os negros que vão precisar, de alguma forma, resgatar a ancestralidade, de onde vieram. Nós também, né? Porque a gente tem a mania de dizer que nós viemos de uns europeus por aí, né? Mas a gente sabe, né? O que os nossos europeus foram capazes de fazer. Estupro, destruição, morte, assassinato. Então, nós também temos que, de alguma forma, resgatarmos um histórico muito difícil, né, das nossas origens, né? Então, por isso que eu estou dizendo que, às vezes, eu tenho a sensação de que a gente está no início, porque essa descoberta produz transformações muito profundas também na forma como o analista vai se enxergar ali, né? Vai se sentir ali nesse encontro, né? Mas acho que é isso, eu queria aproveitar o que a Vanessa tinha pontuado. Então, né, o que me cabe é agradecer a presença de todos, né, antes da Thais fazer o nosso encerramento, mas foi um prazer estar aqui conversando contigo, Marina, e com todo mundo que nos ajudou a construir esse evento de hoje, né, que acho que é muito bonito ver o quanto ele foi construído a várias mãos, né, e várias histórias e várias perspectivas, e acho que é um orgulho imenso para nós aqui do Itipoa, e para mim, pessoalmente, né, em estar nessa tarde e noite junto com vocês. E eu acho que a gente finaliza com a sensação de pensar um próximo, né, de seguir pensando essas questões assim que a gente está adentrando, né, Marina, mas acho que é isso, como uma das colegas falou, né, começar, né, fazer o movimento de começo, de entrar, é o que proporciona transformar a caminhada, né. Então, a gente quer agradecer todo mundo, né? O pessoal está agradecendo aqui, agradecendo pelo encontro, excelente encontro, sem palavras. Acho que a gente fecha com um gostinho de quero mais, assim, né? Para um próximo momento. Eu queria agradecer, né? Agradecer ao Fernando pela lembrança, né? A gente esteve juntos aí estudando, foi um encontro muito também importante, transformador, ser minoria, né, Fernando, num grupo, isso para mim foi muito importante, eu estar num grupo onde eu era minoria, né, onde eu e Fernando talvez éramos os únicos brancos ali no grupo, né, então foi muito potente essa experiência, e muito rico estar aqui com vocês, né, para trocar e para a gente poder trazer esse compromisso mesmo, né, de olhar para as nossas teorias com mais propriedade nesse sentido, né, não ficar tão submisso, né, ao que disseram os nossos teóricos e a gente poder ser um pouco mais subversivo, né, pegar as teorias, fazer trabalhar para a realidade que a gente vive, né, questioná-las. Eu acho que essa é
posição aí ética e científica, né? Acho que isso é importante. Então, um prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer, gente. Tchau, tchau, então. Boa noite. Boa Bom fim de noite. semana. Tchau, tchau.